640 kHz. Rádio e TV Porto Visão Limitada. ZYD 568, 94,9 em frequência modulada. Pela internet, band.com.br/rs, ouvida em todos os lugares do mundo. Também nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Porto Alegre, disponível para download gratuito em tablets e smartphones. Bandeirantes em AM e FM, a rádio que tem opinião. Bom dia para os que estão ligando os 640 da Bandeirantes a partir desse horário. Também em 94.9, o nosso programa de todos os sábados, das 10 às 10h30, Sexo, Saúde e Prazer. Nós vamos ao nosso intervalo e já voltaremos. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, Loja 108, telefone 3022-6622. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Estamos retornando para a Vita Fórmula. O seu médico confia na qualidade em medicamentos de quem há mais de 27 anos atua no ramo da manipulação. Vita Fórmula, ali na 24 de outubro 1600, na galeria próxima à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. O fone 30-22-6622. A propósito, doutor Sérgio, bom dia. Bom dia. E nós já vamos deixando o telefone da Bandeirantes para quem quiser conversar com o doutor Sérgio, que hoje vai estar sozinho aqui, né, doutor Sérgio? Então, doutor então Augusto vamos tá pedir passeando. que o ouvinte lhe ajude no programa, hein? Né? O nos Exato. ajude. É o 32 17 49 70. Muito bom, doutor. 32 17 49 70. Muito bem, para perguntas. Nós estamos acompanhando aqui o programa anterior, onde o pessoal estava falando sobre estética e obesidade. Sim. E alguns padrões parece que mudam de acordo com a época, né? Padrões de beleza, padrões de estética. Nós vivemos uma época em que o padrão magro, né, está bem acentuado, e algumas coisas estão surgindo no sentido de liberar para que as pessoas possam ser um pouco mais obesas. Nada contra os gordinhos, não, Paulo? Sim, mas a obesidade é um problema de saúde, né? O excesso de peso, ele acarreta uma série de problemas de saúde, né? Sim, sim. A famosa barriga masculina, aquela do chopinho do homem, né, dos seus 45, 50 anos, que está com a barriga grande, aquela gordura abdominal, Paulo, ela consome uma percentagem alta da insulina que nós produzimos. Sim. E falta de insulina, né, insulina consumida em excesso, dá diabetes. Né? Então, nós aqui, quando nós nos posicionamos a favor de uma saúde geral boa, né, inclui um peso mantido dentro de alguns padrões, né, que não seja excessivo. E a obesidade, Paulo, a obesidade mórbida, a obesidade de grande porte, ela é causa de impotência, né? Então é tipicamente um problema
que leva a uma dificuldade de ereção muito grande, né, em função não só de uma provável diabetes, como da presença de colesterol e triglicerídeos em alta quantidade, com dificuldade de circulação. Então é preciso que as pessoas assim se deem conta de que não é por questão de beleza, não é por questão de preconceito contra a pessoa obesa, é que a obesidade traz uma série de problemas assim de saúde, né? Inclusive nessa área, na área sexual. Mas doutor, eu acho que o obeso, de modo geral, também ele se preocupa com ele mesmo, né? Ele tem a preocupação de querer emagrecer, de aquelas, né? Ou não. Ou não. Ou não. Não, mas eu acho que... Eu estive há pouco nos Estados Unidos, no congresso lá, e a gente assiste nos supermercados pessoas que nem se movimentam mais, elas andam naquelas cadeiras de roda. Né? Aqueles carrinhos hoje. Né? Aqueles carrinhos de supermercado, com carrinho de roda e carregando compras e compras e compras em termos de alimentação. Né? E aquilo não tem, aquelas pessoas não têm mais nem sequer mobilidade. Né? A obesidade lá é uma coisa impressionante. Que tu encontra de pessoas obesas mesmo. Sim, que é a coisa de 200 quilos, 180 quilos uma pessoa. Então é preciso que as pessoas se mantenham num certo padrão, né? Perfeito. Um certo padrão alimentar, é preciso que as pessoas mantenham um certo limite de peso, né? Que permita a elas a manutenção da sua saúde geral. Doutor, mas eu passei os olhos hoje no caderno Vida da Zero Hora, por alto, assim, tem uma matéria em que uma nutricionista aí está falando também que tem pessoas que criam um trauma consigo mesmo com aquele objetivo de se manterem magra, não comem isso, não comem aquilo, que fazem dieta. Então, passam um ano inteiro se sacrificando em função de uma... Então, a pessoa deveria comer moderadamente de tudo, mas comer, né? Exatamente. A boa dieta é essa. A boa dieta é uma dieta em que tu tenha uma variedade de alimentos, receba uma variedade de vitaminas, de proteínas, de carboidratos, dentro de uma coisa equilibrada, né? O problema sempre é aquilo, né, Paulo? Nem 8 nem 80, né? Tem que se manter no meio moderado, né? Moderado, nem passar fome para se manter magrinho, nem... exagerar na alimentação para virar um obeso. Perfeito, né? perfeito. A média é o ideal em termos de peso para que tu tenhas a tua saúde preservada e a tua vida sexual preservada. Eu atendi agora, ainda essa semana, Paulo, um paciente que estava por volta dos 140, 145 quilos. Então, é um paciente que ele não tem tido ereção. Há mais de 2 anos ele diz que não tem ereção. E nós entramos em investigação com ele, muito provavelmente é diabético. Sim, sim. Ele não sabe, não fez exames, os exames dele foram colhidos essa semana, nós estamos aguardando os resultados, mas muito provavelmente é diabético. Né? Sim. Porque a diabetes, Paulo, ela faz... Eu tenho explicado isso para alguns meus pacientes, assim, a diabetes nós comparamos com uma criança recém-nascida, que tu precisa dar leite, né, com uma mamadeira. Perfeito. E aí eu peço para o paciente assim, imagina que essa mamadeira está quebrada, tu vai dar o leite para a criança e metade do leite cai fora da mamadeira pela rachadura dela. Certo. Né? Uhum. Essa criança então vai receber a metade do leite do que ela precisou menos e por isso ela vai ser mal alimentada, em função da má alimentação ela vai ficar subnutrida, né? E da subnutrição vem doença e morte. Pode adoecer e pode morrer, né? Se tu levar isso para o diabético, a mamadeira é a insulina, é o hormônio que no diabético está faltando, está escasso, está em pequena quantidade. A glicose é o leite. E as crianças são todas as células do nosso organismo. Né? Então, o grande problema do diabético é que ele não alimenta as células. Né? A função da insulina é pegar a glicose e botar para dentro da célula para alimentar a célula. A hora que a célula não é alimentada, ela vai adoecendo e morrendo. Quando são células da pele ou do músculo, são células que se reproduzem com muita facilidade. Mas tu tem vasos de sangue que são constituídos de 2 ou 3 células, tu perdeu uma, perdeu o vaso. Né? Os neurônios, que são as células do tecido nervoso, né, dos teus nervinhos,
né? Os neurônios são células que não se regeneram. Tu perdeu a célula, perdeu o neurônio, não tens mais a tua célula. Então, o diabetes desenvolve em função disso uma coisa chamada neurite diabética, ou polineuropatia diabética, que é uma lesão da inervação, em que o indivíduo vai ficando com os nervos desgastados e ele não transmite através dos nervos aquele impulso elétrico que faz as coisas funcionarem no organismo dele. Uma das grandes causas de impotência isso do aí eu diabético... agora, projetando na sua área. Uma das grandes causas de impotência do diabético é exatamente a lesão na inervação. Né? É a inervação que vem da tua cabeça via coluna até o pênis para comandar o mecanismo de ereção. Sim. Essa ereção, ela não ocorre porque não tem esse comando. O nervo não está funcionando, o nervo não está trazendo esse estímulo do cérebro até o teu pênis. Né? Tem pacientes diabéticos que me dizem claramente: doutor, eu sinto vontade na cabeça, tenho desejo, tenho vontade, tenho libido, mas não passa lá para baixo. Né? Exatamente por quê? Porque as lesões da diabetes estão presentes na inervação. Isso acontece também, essa lesão na inervação é muito frequente também no paciente que operou a próstata. Né? A hora que fez a cirurgia de próstata, principalmente a cirurgia radical de próstata, por câncer, essa cirurgia de próstata também rompe o quê? Rompe a inervação, porque ela fica muito próxima da região da próstata. Quando se faz a cirurgia, eventualmente não, muito frequentemente, a inervação é lesada. Né? Então o indivíduo não tem esse comando para produzir a ereção. Doutor, mas todos esses quadros que o senhor está projetando aí, existem tratamentos, existem como reverter essas situações, doutor? Isso exatamente. Então, cada um, diabético principalmente, sim, Paulo, quando tem a lesão, essa de inervação, que é uma lesão séria, né, e no diabético ela costuma ser séria, aí a indicação para o diabético é a cirurgia de implante peniano. Mas é a solução? É a solução. Resolve por quê? Porque o implante ocupa 80% do espaço do corpo cavernoso, dá uma ocupação que já faz com que o pênis necessite só 20% de sangue para ter ereção. Então, com esse, para 20% ele precisa de um estímulo menor. Se ele tem lesões na inervação, o estímulo não está bom, mas o estímulo que ele tem vai ser suficiente para produzir ereção. Né? Então, ele volta a ter as suas relações sexuais. Então, o que a gente mais frequentemente coloca em implante é exatamente no diabético, tá? Por causa das lesões na inervação, as lesões chamadas neurológicas, as neuropatias ou neurites de Pudendo, que é uma lesão bastante frequente. Mas ele deve também fazer um acompanhamento do diabetes, né, doutor? Ele deve fazer um... se tratar. É a primeira coisa, né? É a primeira coisa. Eu, de vez em quando, dou umas puteadas nos meus pacientes lá, dou umas xingadas. E essa semana ainda atendi um paciente diabético que ele diz: pois é, doutor, eu sou diabético, tomava remédio até novembro, dezembro, depois parei. Isso aí. Ele parou, mas parou por quê? Né? Parou porque diabetes não tem cura. Né? Diabetes, hipertensão, tem algumas doenças que infelizmente não tem cura. Tem que haver tratamento contínuo. Tem controle, tem tratamento contínuo. Um indivíduo que é hipertenso, ele vai ter que tomar remédio a vida inteira para manter a pressão dele normal. Se ele parar, nós tivemos um amigo agora há pouco tempo que fez a bobagem de parar os remédios da hipertensão. Em função da parada dos remédios, ele teve um pico de pressão alta, a pressão dele foi de repente para 220, 230 e fez um derrame. Ficou 3 meses aí com paralisia facial, paralisia de membros inferiores de lado esquerdo. Com frequência, doutor, a gente ouve as pessoas dizerem: eu parei um pouco com meus remédios para pressão. Não pode. Pois não pode. Né? Antihipertensivo, remédio para baixar a pressão, para manter a pressão normal. Se o indivíduo é hipertenso, remédio para diabetes, tratamento para diabético, não se para. Não se para. É preciso que o paciente consiga manter o seu medicamento todos os dias tomando seu remedinho, né? Porque aí ele vai corrigir e vai se manter saudável, né?
principalmente a diabetes, se o indivíduo ficar sem tratamento, ele faz neurite rapidinho, ele perde vasos de sangue, ele lesa a circulação. Se o diabético não se tratar, ele vai ter uma velhice cheia de dificuldades aí. Muito bem, nós estamos sobre a hora para fazer o nosso intervalo e já voltaremos conversando com o Dr. Sérgio, não sem antes lembrar, o 3217 4970 está à disposição. Dificuldade de ereção moderadas ou eventuais são tratadas hoje em dia com relativa facilidade graças aos avanços médicos. 16% dos casos de impotência sexual têm como única e ótima solução a colocação por cirurgia ambulatorial de implantes penianos. A Magnum Import está trazendo ao Brasil os implantes da Coloplast americana, inclusive o implante inflável que empresta ao pênis uma ereção facilitada e natural com as mesmas sensações da ereção normal. Informe-se, telefone 3470-3353. Deixe sua receita com quem entende. Na Vita Fórmula você encontra farmacêuticos prontos a orientá-los em todas as suas dúvidas e otimizarem o tratamento recebido de seu médico. Desde 1988, são mais de 17 anos de qualidade e rapidez na manipulação de medicamentos. Venha conhecer nossa nova loja ou entre em nosso site www.vitaformula.com.br. Vita Fórmula, atendendo você no mesmo endereço, Rua 24 de Outubro, 1600, loja 108, telefone 3022-6622. Estamos retornando para a Vita Fórmula. O seu médico confia na qualidade em medicamentos de quem há mais de 27 anos atua no ramo da manipulação. Vita Fórmula, ali na 24 de outubro, 1600, na Galeria, próxima à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Fone 30-22-6622. 27 anos é um bom tempo, né, Paulo? Doutor, parece que tem alguém para conversar com o senhor. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem é? Eu não vou dizer o nome, é o Pedro de Novo Hamburgo, né? Seu Pedro, pergunte, por favor. É o Pedro de Novo Hamburgo. A minha glicose tem dado 117, 118, já deu até 148. Ereção não tem há mais de 4 anos. E isso se caracteriza, será como diabetes? Não. Para que idade o senhor tem? 71. 71. E como é que está sendo a sua glicose? 118, até já deu 148, mas tem se mantido há uns 3 meses para cá, 118, 112, 108, 109, tem mantido regularmente. E o senhor usa medicamento para diabetes? Só hidroclorotiazida, é a única coisa. Só hidroclorotiazida. Não tomo mais nada, nem para nenhuma finalidade. E o senhor está sem ereção, o senhor falou? Sim. É? Tá. Bom, muito obrigado, seu Pedro, por ter ligado. Agradeço. Tenha um bom final de semana e o doutor Sérgio está conversando com o senhor, então. A glicose nessa faixa que ele citou aí, 112, 118, sem nenhum uso de medicamento, ela se mantendo assim, a gente diz assim, esse é um paciente que tem uma diabetes incipiente. Se ele não se cuidar, se ele for obeso, a diabetes vai aparecer. Mas, por enquanto, ele não é considerado diabético. Ele tem que ter cuidados. Eu já daria para ele a metformina como forma de prevenção de lesões provocadas pela glicose, mas ainda não é uma diabetes. Então, ele provavelmente tem alguma outra coisa, né? Nós já avisamos que fazemos lá na clínica aqui, Paulo, um exame chamado ecodoppler peniano, que é uma ecografia do pênis, em que a gente avalia o mecanismo vascular, artérias e veias. Nessa faixa etária desse moço, é muito mais frequente que o problema seja vascular. Que ele tenha artérias que criaram arteriosclerose, entupiram por formação de gordura dentro da parede das artérias. Aí ele não tem pressão de sangue para dentro do pênis. Ou que ele perca nas suas veias penianas, que ele perca a capacidade de fechamento, que essas veias podem ter se tornado varicosas. Então, esse paciente com veias varicosas, ele não segura o sangue dentro do pênis. Se ele tiver um início de ereção, o sangue entra e escapa rapidamente. Então, eu aconselharia ele a fazer esse exame, chamado ecodoppler peniano, a cores. Nós fazemos lá no consultório, quem faz lá para nós é o Dr. Augusto. E o ecodoppler, os convênios pagam também, a Unimed paga esse exame, a maior parte dos convênios pagam esse exame, e é um exame que vai nos mostrar o mecanismo vascular dele, porque provavelmente é um problema vascular.
Se for vascular, a gente tem condições de corrigir, de melhorar, de ativar a circulação dele, né? Tem condições de fazer o tratamento e voltar a ter a sua vida sexual ativa. Muito bem. Tá? Nós vamos falar então do seu Pedro, né? O telefone da clínica para que ele ligue e converse com mais detalhe com o senhor, né? É o 3332 9595. E se ele acompanha pela internet, as coisas todas, tem o site, né? www.impotenciatemcura, uma palavra só, .com.br. Então, nesses dois, né? Em qualquer uma dessas duas processos de comunicação, isso, né? Ele pode ele vai entrar ter em uma contato orientação conosco. Exatamente. Tá? E tu vê, 71 anos, normalmente ele usa só hidroclorotiazida, é um indivíduo que tem uma saúde geral boa. Tá? A hidroclorotiazida o que é esse? É um diurético para pressão. É um diurético para manter a pressão um pouquinho mais alta. Faz urinar bastante, né? E baixa a pressão, mas ele está tomando só o diurético, ele não está usando mais nada. Então ele tem deve ser uma hipertensão leve, não é uma hipertensão severa. Tá? E então, com o tratamento vai reverter toda a situação, então, né? Exatamente, ele tem boas chances de voltar. Porque tu vê uma coisa, um sujeito que está com a saúde geral como ele está, usando só hidroclorotiazida, é sinal de que não tem problemas mais sérios, cardíacos, hipertensão severa, grave. Então deve estar funcionando tudo, né? Funciona o fígado, o coração, o pulmão, o estômago, o intestino. Por que não vai funcionar o pênis? Tá? Então alguma coisa provavelmente tem ali a nível de circulação, porque as pessoas ficam achando que não, pois próprio da idade. Não funciona porque é a idade. Não. Mas na verdade não é, a coisa não funciona assim, né, Paulo? Não. A coisa não funciona assim, não existe idade para isso. O pênis é um órgão como outro qualquer, como a gente costuma dizer aqui, né? Como se os teus olhos estragarem, tu vai no oftalmologista. Né? E é só os olhos que estragam às vezes, né? O dente também vai no dentista. Vai no dentista. Tem que procurar uma... Mas a saúde geral do indivíduo está boa, ele não tem mais nada. Não, mas o olho ele precisa colocar os óculosinhos aqui para chegar para perto, porque é muito frequente o problema de visão para perto que as pessoas têm. Doutor, sabe o que é? Eu fico impressionado, assim, positivamente, como os senhores falam aqui, em todos os recursos que tem hoje para reverter todas as situações que a pessoa fica convivendo tempo e tempo, né? E os senhores estão dizendo aqui sempre que para tudo existem os exames, e os exames vão dar os resultados, e a partir desses resultados os senhores vão fazer o tratamento indicado para essas pessoas. É uma das coisas que a gente se preocupa lá na clínica, Paulo, não é receitar Viagra, esses comprimidos para as pessoas, entende? Exatamente. A nossa preocupação é investigar para saber a causa do problema desse indivíduo e tratar a causa. Porque se tu tratar a causa de um problema, tu resolve esse problema sem precisar de medicação extra, sem precisar de manutenção de medicação, sem deixar o sujeito dependente de remédio, né? Ele vai tratar o problema que ele tem. Porque o Viagra não é a solução para essas coisas, né? Infelizmente, assim, é um medicamento que ajudou muitas pessoas, né? Mas é um medicamento que não é curativo. Isso mesmo. Não é curativo. Né? Não é a solução. Ele funciona na hora que tu toma, ele te dá uma boa ereção, mas não cura a causa do teu problema. Ele passa por cima da causa do teu problema. Se o problema for psicológico, ele vai funcionar e tu não sabe muito bem por que tu tem algum problema psicológico. Então, quando é um caso desses, eu digo assim, é melhor te tratar com um psicólogo, conversar, ver o que está acontecendo, examinar os teus sentimentos, as tuas emoções, do que ficar usando esse medicamento e ficar dependente dele. Eu ia lhe perguntar, a dependência, né? Tem gente que está dependendo já né? Exatamente. Dependente de Viagra, de Cialis. E assim, Paulo, as informações que a gente tem é que as farmácias vendem e muito, né, esse tipo de medicação sem receita. E vendem pior para jovens, né? Indivíduos jovens vão lá e vão usar esse tipo de medicação para ter uma performance maior ou para superar suas inseguranças, né? Provavelmente e depois ficam dependentes. Nem necessitariam. Necessitariam. Né? Doutor, isso aí tem dosagem também para miligramas?
a média que se usa em termos de sildenafil são 50 miligramas. Né? Mas tem dosagens maiores. Tem então. maiores, mas as maiores eu não aconselho. Eu sei, se não, 50 não funcionar, porque, não vá tomar 100, 150, porque vai acabar tendo um efeito colateral grave aí. Tem mais alguém para conversar com o senhor, então. Alô? É o Pedro de novo. Não, me preciso dizer pro doutor que a minha pressão tem se mantido 13/8, 14/8, 12/8. Sim. E eu tenho uma hérnia biinguinal com um volume de 3 mililitros há mais de 20 anos. Eu não sei se teria alguma influência. E eu nunca operei, e agora, pior ainda que eu não vou operar, porque com esse tamanho é de alto risco, né? E eu sou um cagão. Tá certo. Seu Pedro, muito obrigado por ter voltado, né? Na verdade, seu Pedro, a cirurgia de hérnia hoje em dia está sendo feita por laparoscopia, né? Entra com o aparelhinho, um furinho, faz um furinho na barriga, entra com um aparelhinho ali pelo aquele furinho e vai por dentro e sutura o orifício da hérnia, entendeu? Então é uma cirurgia hoje em dia que é feita... Não tem por que se assustar. De ambulatório, não tem... A anestesia é aquela sedação só. E tem um colega nosso que trabalha lá no Hospital Mãe de Deus que faz esse tipo de cirurgia e faz, eu vejo ele fazer lá, é questão de 15 minutos, 20 minutos, está pronta a cirurgia dessa e não vale a pena conviver com a hérnia se ela incomoda. Agora, não é a hérnia a causa da impotência. Isso que eu ia lhe perguntar, não é a hérnia a consequência a causa da impotência não é a hérnia. Não. Deve ter algum problema a nível vascular do pênis. A hérnia não chega a causar impotência. Né? Eu tenho vários pacientes com hérnia que têm relações sexuais normais. Né? Então não é a questão não é a hérnia a causa. A hérnia só atrapalharia se fosse tão volumosa que ele não consegue se movimentar, né? Mas mais pelo volume do que pela hérnia. Não é a causa determinante. Mas não é a causa determinante da impotência. A hérnia não está relacionada com impotência. Então, é bom fazer uma investigação, né, doutor? Né? Para chegar à conclusão exata do que está acontecendo com ele. Continuo achando assim que 2 exames básicos ele tem que fazer. Um é o ecodoppler e o outro é um exame de sangue dosando a sua testosterona, que é o hormônio masculino. Né? Que nessa faixa etária costuma haver um decréscimo de produção de testosterona. E a reposição de testosterona faz com que o indivíduo também retome a sua libido, retome o seu desejo, melhore a sua ereção, né? Se o problema dele for testosterona. A pressão que ele referiu também não tem nada, né? A pressão dele está ótima, né? 13/8, 13/9, é uma pressão de jovem. De jovem, né? E usando só hidroclorotiazida, é um diurético que ele está tomando mais provavelmente para baixar um pouquinho, deve ter ido um pouco mais alto, então se tira um pouco de líquido. Aliás, eu até lhe dou um conselho, né? Para não haver necessidade de usar hidroclorotiazida, é só tirar o sal da comida, né? Se ele comer sem sal, ele vai urinar um pouco mais do que o normal e não haveria necessidade de tomar hidroclorotiazida. Então, o diurético, ele pode ser, quando é nesse grau leve aí a pressão, ele pode ser substituído pela dieta sem sal. Doutor, estamos chegando ao final do programa, passa rápido, né? Muito bem. Mas vamos lembrar que o telefone da clínica do Dr. Sérgio, 3332-9595 e o site www.impotenciatemcura.com.br. A todos, um bom final de semana e até o próximo, se Deus quiser. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, ZYK 277, transmitindo em ondas médias 640 kHz. Rádio e TV Porto Visão Limitada. ZYD 568, 94,9 em frequência modulada. Pela internet, band.com.br/RS, ouvida em todos os lugares do mundo. Também nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Porto Alegre, disponível para download gratuito em tablets e smartphones. Bandeirantes em AM e FM, a rádio que tem opinião.